A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Nosso tema de hoje é a importância do Shabat, ou sábado, e esse tema foi dado por um dos meus alunos, que ele gostaria de verificar ou compreender a importância desse dia. Então vamos começar. Primeiro, esse dia foi criado por Deus depois que Deus criou a terra, os animais e o ser humano. Isso no Éden, antes de existir a ideia de judeu. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: Assim, os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Então aqui está dizendo que o sétimo dia Deus tornou santo e Deus abençoou. Próximo item que muitas pessoas falam: mas a Bíblia não diz que o sétimo dia é o sábado. Felizmente, a Bíblia diz que o sétimo dia é o sábado. Êxodo, capítulo 16, versículo 29, diz assim: Vejam, Adonai deu a vocês o sábado. Esse é o motivo dele prover pão para 2 dias no sexto dia. Cada um de vocês deve permanecer onde se encontra. Ninguém deve sair do seu lugar no sétimo dia. Então aqui está dizendo que o sábado é o sétimo dia. Outra importância do sábado: faz parte da lei de Deus para seu povo. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o sétimo dia é o sábado para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro da sua casa. Pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao sétimo dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de sábado e tê-lo separado para si. Agora a Bíblia diz que o sábado Deus separou para ele. Um outro ponto: a Bíblia também diz que o sábado é sagrado. Êxodo capítulo 16, versículo 23, diz assim: E lhes falou: Isso é o que Adonai disse, amanhã é um sábado sagrado para Adonai. Então, para Deus, o sábado é sagrado. Próxima pergunta: Deus ordenou que nós guardássemos, em Êxodo capítulo 35, versículo 2, diz assim: Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o sétimo dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um sábado de descanso absoluto em honra de Adonai. Então percebemos que quando nós guardamos o sábado, nós estamos honrando ao único Deus. Próximo é dia de reverência. Em Ezequiel, vamos abrir primeiro em Isaías. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14 diz assim: Se você contiver seu pé no sábado e não procurar os seus próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o sábado de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses, ou falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra, e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Então aqui está dizendo que quando nós guardamos o dia de sábado, Deus promete uma bênção para a nossa vida. Vamos abrir agora o livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 3, e vamos ver que ele é um dia de reverência. Diz assim: O povo da terra também se prostrará em adoração diante de Adonai, na entrada daquela porta no sábado. Então percebemos
que o sábado, a guarda do sábado, também é um dia de reverência. Nossa próxima pergunta: é o sinal entre Deus e o seu povo? Muitas pessoas acreditam que o sinal do cristão ou dos cristãos é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que é o sábado. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, diz assim: entreguei-lhes meus sábados como um sinal entre mim e eles, de maneira que eles soubessem que eu, Adonai, sou o único que os santifica. Então, quando nós guardamos o sábado, Deus está nos santificando. E Ezequiel capítulo 20, versículo 20, diz assim: e guardem meu santo sábado, pois eles serão um sinal entre mim e vocês, de maneira que vocês saberão que eu sou Adonai, seu Deus. Então, quando guardamos o sábado, nós estamos dizendo ao universo que o único Deus é o nosso Deus. Continuando. O que acontece se eu não guardo esse dia? Uma coisa é uma pessoa não ter compreensão do dia de sábado. Outra coisa é ele saber da importância do sábado, saber do sábado e ele não guarda. O que será que acontece? Como será que Deus vê essa pessoa? Vamos ver. Ezequiel capítulo 20, versículo 16 diz assim: por eles terem rejeitado meus estatutos, não viverem segundo as minhas leis e terem profanado os meus sábados, uma vez que seu coração for atrás de seus ídolos. Então, quando a pessoa conhece o sábado e não guarda, Deus está chamando essa pessoa de idólatra. Ezequiel capítulo 20, versículo 24, diz assim: porque eles não obedecem os meus estatutos, rejeitam minhas leis e profanam os meus sábados, e seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Mais uma vez, Deus está nos ensinando que se nós conhecemos o sábado e não guardamos, para Deus, nós somos idólatras. Próximo, Ezequiel capítulo 22, versículo 8, diz assim: você trata das minhas coisas santas com contendas e profana os meus sábados. O que está dizendo? Que as pessoas não guardam os sábados e não cuidam das coisas de Deus como deveriam cuidar. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, diz assim: seus profetas violentam a minha lei, profanam minhas coisas sagradas e não fazem diferença entre o santo e o comum, não distinguem entre sagrada e não entre puro e impuro, escondendo seus olhos dos meus sábados e me profanando no meio deles. O que aqui está dizendo? Que quando nós não guardamos os sábados, estamos profanando o nome de Deus, profanando o próprio Deus. Olha como isso é perigoso. Ezequiel capítulo 23, versículo 36 a 38, diz assim: então Adonai disse: ser humano, você está pronto para julgar? Então confronte-as com suas práticas odiosas, pois elas cometeram adultério e suas mãos estão manchadas de sangue. Eles cometeram adultério com seus ídolos e ofereceram seus filhos, os quais me haviam dado a esses ídolos para serem comidos. Além disso, eles têm feito isso para mim, contaminaram meu santuário no mesmo dia e profanaram meus sábados. Então você perceba que quando nós cristãos conhecemos sobre o sábado e não guardamos porque decidimos não guardar, para Deus estamos profanando até mesmo o santo templo. Não somente o nosso corpo, mas o templo em que nós estamos assistindo o culto. Continuando. Isaías capítulo 56, versículo 2. Olha o que acontece com aqueles que guardam o sábado. Feliz a pessoa que age dessa maneira, que permanece firme nisso, que guarda o sábado e não profana, e se mantém longe da prática do mal. A Bíblia está dizendo que a pessoa será feliz. Falta felicidade na sua vida, irmão? Comece a guardar o sábado. E nós vamos guardar esse sábado no céu. Olha como é importante. Isaías capítulo 66, versículo
22 e 23 diz assim: como os novos céus e a nova terra que estou fazendo continuarão na minha presença, diz Adonai. Assim perdurarão seus descendentes e seu nome a cada mês, na festa da lua nova, e toda semana no sábado, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai. Então, até nos céus, nós vamos comemorar a festa das luas novas, que futuramente farei um vídeo sobre isso. E também vamos guardar o sábado diante do único Deus. Próximo. O que Jesus falou sobre o sábado? Vamos abrir? Em Marcos, capítulo 2, versículo 28, Jesus falou algo muito interessante, que é assim: portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus está nos ensinando agora que Ele é Senhor do sábado. Você é servo de Jesus? Então, Jesus é Senhor do sábado. Guarde o sábado. Aqui também está dizendo, último item, o sábado ainda é válido? Será que hoje o sábado é válido? Muitos cristãos têm pregado por aí, muitos líderes religiosos, que o sábado foi abolido, que Jesus aboliu o sábado. Bom, acabamos de ver em Marcos 2, 28, que isso é mentira, que Jesus é o Senhor do sábado. E quando nós abrimos em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus fala assim: não pense que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, mas vim para cumprir. Então nós percebemos que Jesus não aboliu nada, pelo menos a lei. A lei de Deus, o decálogo. E vamos aprender agora o que o apóstolo Paulo fala sobre a lei. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9, diz assim: dessa forma, permanece a guarda do sábado para o povo de Deus. Então, no Novo Testamento, a guarda do sábado ainda permanece, ainda é válida para o povo de Deus. Qual é a importância do sábado? Primeiro, nós podemos descansar. Nós podemos parar para descansarmos. Segundo, quando eu guardo o sábado, eu honro a Deus. Quando eu guardo o sábado, eu louvo a Deus. Quando eu guardo o sábado, eu digo para o universo que eu tenho aliança com o único e verdadeiro Deus. Quando eu guardo o sábado, eu mostro que eu sou discípulo de Jesus. Quando eu guardo o sábado, eu estou exaltando o nome do único Deus. E continuo cumprindo a lei que Deus nos deu. Que tal hoje? Meditarmos um pouco mais sobre a importância da guarda do sábado? Peça para Deus e a direção do Espírito para que você também possa fazer parte dos escolhidos do Divino. Que Deus abençoe a sua vida. Um ósculo santo a todos.